Olá pessoal, sou Josiel, professor de História. Hoje nós iremos estudar sobre o módulo 2, América Portuguesa, Política, Economia e Sociedade. Este conteúdo está abordando ali sobre o descobrimento do Brasil e a sociedade brasileira durante este período. Conforme a nossa foto, você percebe que está girando tanto sobre a economia do açúcar e também sobre a escravidão. Vamos começar falando sobre os moradores que aqui viviam, né? As sociedades indígenas, o qual as suas terras foram roubadas pelos portugueses. Página 12, acompanhe. O atual território brasileiro foi ocupado muitos séculos ali antes da chegada dos portugueses. Então, antes ali conhecido ali como povos pré-colombianos, antes mesmo da chegada de Cristóvão Colombo, mesmo praticamente cerca ali de 1000 anos atrás, já existiam povos nessas terras, hoje conhecidas como terras brasileiras. E como esses povos chegaram aqui na América? Existem pelo menos duas teorias mais aceitas, né? Vamos ter as teorias ali, nós temos a origem do homem na África ou na Ásia, né? Dentro do pensamento evolucionista, acreditamos ali na África. Dentro do pensamento criacionista, acreditamos na Ásia, ali onde fica a Mesopotâmia, onde seria ali a posição geográfica do Jardim do Éden. Mas o homem justamente veio ali ou da África ou da Ásia, mas como chegou aqui na América do Sul? Bom, acreditam-se que os nômades vieram aqui migrando, até que eles pegaram embarcações e até chegarem aqui. Essa é uma hipótese, só que a mais aceita é o Estreito de Bering, onde também os nômades vieram andando ali da Europa para a Ásia, Sibéria, até chegar aqui no Alasca, América do Norte e chegarem aqui à América do Sul. Se você não lembra, estudamos aí atrás sobre alguns povos aqui, os maias, os astecas e os incas que viviam nessa região. Procure aí no nosso canal para fazer uma revisãozinha sobre este conteúdo. Então aqui no Estreito de Bering houve uma queda da temperatura e houve um congelamento ligando então os continentes, né? E nós tivemos então a passagem desses povos até chegar à América. A arqueologia nos ajuda muito a entendermos e compreendermos o nosso passado através dos achados arqueológicos, os fósseis. Então nós tivemos a ocupação do território brasileiro e temos isso demonstrado sobre alguns sítios arqueológicos no Brasil, como é o caso de Lagoa Santa, em Minas Gerais, São Raimundo Nonato, no Piauí, temos também no litoral brasileiro os sambaquis, predominantes ali em toda a região sul. E nós temos o famoso fóssil do crânio de Luzia. Então temos aí encontrado este fóssil, foi uma descoberta arqueológica que vai contribuir muito para revolucionar as teorias sobre o povoamento aqui da América. Teria vivido mais ou menos uma média de 6.000 anos, encontrado em 1975 na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Pessoal, sobre os sítios arqueológicos, destaco para vocês aqui o Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Nós temos aqui um sítio sobre os sambaquis. O que seriam os sambaquis? Nós temos aí esse monte, como você percebe aqui, esse monte de conchas, né, onde a civilização, os sambaquis viviam, enterravam ali os seus povos, alimentos, jogavam, e quanto maiores fossem esses sambaquis, maiores seriam os prestígios dessas civilizações. Então nós temos essa colina, por exemplo, de até 70 metros de diâmetro e 20 de altura, datam meados ali de 500 anos depois de Cristo, né? Bem antes ali da chegada dos portugueses. Muitos deles desapareceram, porque com a presença dos portugueses, eles acabaram explorando isso aqui e usando também como material para a construção civil. Acabou deteriorando boa parte dos sambaquis na nossa região brasileira. Então os povos sambaquis, ou conhecidos também como sambaquieiros, construíam as suas casas e enterravam os mortos nessas regiões, tá? Nessas elevações. Quanto maior o sambaqui, maior o prestígio do grupo. Então no Brasil nós encontramos vários sítios arqueológicos. Temos ainda o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí.
com mais de 250 sítios arqueológicos achados, 30 mil pinturas rupestres. O que que são pinturas rupestres? São pinturas deixadas em cavernas, tá? Então você percebe essa daqui no Piauí, que fica ali em São Raimundo Nonato, né? Essas pinturas que trazem a história dessas civilizações. Aqui em São Raimundo Nonato temos ainda o Boqueirão da Pedra Furada. Aqui no nosso mapa, deixei um destaque aqui para você localizar. É um dos maiores sítios arqueológicos que traz a história desses povos, dessas culturas antigas. Temos também as culturas que ficaram conhecidas como culturas ceramistas, porque nós vamos ter um destaque nessas culturas também na fabricação de cerâmica. Então vai destacar duas na região do Pará, a cultura marajoara e a cultura de Santarém. Temos também aí um outro povo conhecido como os tupis, habitavam ali desde o Nordeste do Sul, né, do Brasil. A guerra era fundamental para essas civilizações, onde os adversários capturados eram mortos num ritual antropofágico. O que seria esse tipo de ritual, ou conhecido também como antropofagia, né? O que seria isso? Antro vem de homem, né? Nós temos, ou seja, homem que come homem, ou se alimenta de um outro homem. Então você vai ter um ritual onde essas culturas acreditavam que ao comer ali o cérebro, comer ali a parte deste homem, você estaria absorvendo o conhecimento também dessa pessoa. Então eram crenças que praticavam ali parecido com o canibalismo. Aqui tem uma foto mostrando, né? Lembrando, não é exatamente o canibalismo, que o canibalismo você come apenas para se alimentar. O antropofagismo, você tem um propósito para se alimentar também. Você está sugando ali a inteligência, ampliando o seu conhecimento através do alimentar dessas pessoas. Havia cerca de 5 milhões de indígenas e eles pertenciam a mais de 1000 povos e falavam mais de 1000 línguas diferentes. O que aconteceram com esses índios? Bom, com a chegada dos portugueses, desapareceram, foram dizimados, as doenças, a escravidão, a captura, o massacre, tudo isso foi dizimando. Há no Brasil pouco mais de 170 línguas hoje. Atualmente existem cerca de 230 povos indígenas no Brasil. Então praticamente quase acabamos aí com os donos das terras que os portugueses roubaram, né? Aqui você consegue perceber fotos de algumas etnias presentes ainda no Brasil. No ano de 1967, nós temos a Fundação Nacional do Índio, mais conhecida como a FUNAI. Os índios hoje, segundo o censo de 2010, somado ali 817 mil índios. Nós tivemos aí a questão então da violência, invasão de terras, preconceitos, tudo isso fizeram com que esses povos sofressem e tivessem ali a sua contagem reduzida. Já que nós conhecemos um pouco deste território e vimos que antes da chegada de Cabral aqui existiam povos, então vamos ver como passou a ser a administração portuguesa, tá? Então lembra lá que existia o Tratado de Tordesilhas, onde dividia ali a 370 léguas, onde seria de Portugal, o que ultrapassasse as 370 léguas seria da Espanha. Pois então a costa brasileira, pouca parte do território do Brasil ficou para Portugal. Mas de início nós colonizamos, chegando aqui então na região da Bahia, nós colonizamos então as costas e tivemos então o primeiro contato ali, um período conhecido como um período pré-colonial. Por que período pré-colonial? Porque assim que os portugueses chegaram, eles não decidiram de cara colonizar o Brasil. Podem acompanhar aqui na página 13, tá? Nós vamos ter a extração do pau-brasil, mas as terras não foram tomadas posses. Eles tinham outras colônias lá na África, onde estavam mais preocupados. Apenas após as invasões, vamos ter algumas nações invadindo, né? A França, por exemplo, vai falar que não existia o testamento de Adão, então a terra é de quem ocupar. Então, após algumas invasões de algumas nações, Portugal decide, 30 anos depois da descoberta, lá para 1530, decide então colonizar
de fato o Brasil, tomar posse da terra. Nós tivemos então a chegada de Cabral no ano de 1500, foi realizado então em 26 de abril a nossa primeira missa, né? Por Frei Henrique de Coimbra. Então vamos ver como funcionava a economia neste período conhecido como período pré-colonial. Então vamos ter a extração da madeira que deixou o nosso nome, que é o pau-brasil, é essa árvore aqui. Nas costas brasileiras você vai ver que existia ali uma grande quantidade, hoje está praticamente em extinção. A mão de obra era conhecido ali como uma prática do escambo. O que seria o escambo? A mão de obra era indígena. Então essa troca onde os portugueses traziam qualquer bugiganga, exemplo, pegavam um isqueiro, fazia acender fogo, isso encantava ali os índios, né? E você trocava, opa, corta ali o pau-brasil, traz para mim nas minhas embarcações e esse objeto mágico de fazer fogo, ele será seu. E algumas bugigangas eram trocadas pela mão de obra indígena. Então, de início, a mão de obra era indígena, a prática era o escambo, tá? O local para armazenar a madeira, até que as embarcações portuguesas viessem, eram conhecidos como feitorias, que era ali bem nas margens das praias, eram construídas ali uma parte de arquitetura para armazenar essas madeiras, assim como na África também tínhamos as feitorias, onde se armazenavam ali, guardavam os escravos, tá? Então os portugueses tinham esse costume de construir essas fortalezas, esses depósitos. Quem recebia a concessão para explorar o pau-brasil, nós chamávamos de estanco. E quem fazia o comércio do pau-brasil era o brasileiro. Coloco aqui para vocês uma foto ampliada aqui da nossa madeira, nossa grande árvore, o pau-brasil. E aqui você percebe que justamente quando você fere a madeira, ela solta uma tinta vermelha. Então isso era rico antigamente para atingir os tecidos, né? Então você aproveitava tanto a madeira como o líquido que saía dessa madeira para o tingimento de tecidos. Aqui é uma foto mostrando a mão de obra indígena que era praticada ali através da troca conhecida como escambo. Com a presença da pirataria francesa, nós vamos ter as famosas expedições conhecidas como expedições guarda-costas. Por que este nome guarda-costas? Porque justamente Portugal vai enviar aqui expedições, né? Cristóvão Jacques vai comandar as expedições para guardar as costas brasileiras. Então você vai ver algumas expedições protegendo da invasão de outros países, como por exemplo a pirataria francesa. Ah, mas por que a França invadiu o Brasil? Conforme eu falei para vocês, né? Primeiro, eles não acreditavam no testamento de Adão. Adão e Eva não deixaram nenhum testamento deixando terra ali para ninguém. Então, a terra era de quem ocupasse. Outros detalhes, declínio do comércio de especiarias com o Oriente, descoberta de ouro na América Espanhola, tudo isso está atraindo atenção para outros países, como é o caso da França. Então, só a partir de 1530 que nós temos a colonização de Portugal, 30 anos depois do descobrimento. Houve duas ocupações francesas no Brasil. Vamos ter conhecida ali na localização da zona da Antártica, no Rio de Janeiro, por isso ficou conhecida como França Antártica. Vamos ter a outra, que é a França equinocial, próximo da linha do Equador, na região do Maranhão. Página 13. Acompanhe o início da colonização portuguesa no Brasil. O rei de Portugal neste período era o Dom João III, que vai dar início ao processo de colonização, com os objetivos de defender, povoar e produzir nas terras brasileiras. Em 1530, Portugal então envia à América a primeira expedição, que é a expedição de Martim Afonso de Souza, com o objetivo de explorar o litoral, defender o território das invasões, procurar metais preciosos, fundar povoados e verificar a possibilidade também do cultivo da cana-de-açúcar. E em 1532, Martim Afonso de Souza fundou a primeira vila no Brasil, conhecida como a Vila de São Vicente. Vai desenvolver o primeiro cultivo da cana-de-açúcar.
O rei de Portugal, ele começa então a organização administrativa na colônia. Então nós vamos ter a divisão em 15 lotes, né, doados aos donatários. Então foram 12 donatários que receberam a doação desses 15 lotes. Tivemos a experiência bem sucedida lá nas Ilhas Atlânticas, então foram trago também essa experiência para o Brasil. Nós vamos ter a organização das famosas capitanias hereditárias. Aqui eu trouxe o mapa para ilustrar melhor a divisão desses 15 territórios, conhecido então como as 15 capitanias. Vamos ter aí a capitania do Maranhão, Ceará, Rio Grande, Pernambuco, Ilhéus e assim por diante. Lembrando nossa primeira capitania, a capitania de São Vicente. Então vamos lá para a organização administrativa. Donatário era a denominação de quem recebia então uma capitania hereditária, tá? O donatário também recebia 2 documentos. Um documento era a carta de doação e o outro era a foral. A carta de doação era concedida pelo rei e legitimava o direito de exploração da terra. A foral estabelecia-se o direito e dever dos donatários. Quais eram os direitos e deveres? Bom, os deveres: colonizar, defender o litoral, explorar e promover a fé católica. Direitos: nós temos aqui distribuir as sesmarias. O que eram sesmarias? As porções de terras. Cobrar impostos e escravizar os indígenas. Lembrando, com o passar do tempo, vai proibir aí a escravidão indígena, tá? E vai ser substituída, proibir entre aspas, né? A não ser por motivo de guerra justa, né? Ou guerra santa. E alguns vão até provocar essas guerras aí para poder escravizar o índio. Mas será substituído pela escravidão africana. As capitanias não deram muito certo, nós tivemos aí o seu fracasso, a não ser 2, né, a São Vicente e a de Pernambuco, mas o restante aí acabou fracassando. Quais foram as causas? A grande extensão de terra para ser administrada, a dificuldade da comunicação com Portugal e entre os representantes das capitanias, os ataques dos índios mortos. Alguns capitães donatários acabavam sendo mortos por ataques indígenas, o poder disperso entre os donatários. Vamos ter ali a falta de recurso dos donatários, a falta de financiamento também com a coroa para esses capitães donatários, assim como eram chamados, né? E isso foi substituído então por um governo criado em 1549, conhecido como Governo Geral, onde no topo do governo você tem o rei de Portugal, abaixo representando aqui o rei na colônia, você vai ter o governador geral. O governador geral vai dividir aí o seu poder com o capitão-mor, com o ouvidor-mor e o provedor-mor. Capitão-mor, responsável pela defesa e combate aos indígenas. Ouvidor-mor, responsável por manter a justiça. E o provedor-mor, responsável pela cobrança de impostos. Sobre os governadores, o primeiro governador geral no Brasil, o famoso Tomé de Souza, vai governar de 1549 até 1553. Vai se destacar em seu governo pela introdução dos famosos padres jesuítas para catequizar aí também os índios, né? Tivemos aí até mesmo a fundação da cidade de São Paulo. Neste período aqui, o famoso Pátio do Colégio. Fica uma sugestão aí de passeio cultural, visitem o Pátio do Colégio, ali ao ponto, ali o coração de nascimento de São Paulo. Fundou também em Salvador. Vamos ter aí o primeiro bispado, né, a presença então dos padres jesuítas. Depois nós temos o outro governador geral, que é o Duarte da Costa. Neste período nós tivemos as famosas invasões francesas, os confrontos indígenas ali com os colonos. O outro governador nós temos o Mendes Sá, onde ele conseguiu expulsar de vez a presença francesa aqui do Brasil. Nós tivemos a expansão também da lavoura de cana-de-açúcar, a introdução do escravismo africano e o financiamento de engenhos. E falando sobre as missões jesuítas, temos aqui também considerado o patriarca da fundação de São Paulo, o nosso famoso padre Anchieta.
Outro destaque também para o famoso padre Manuel da Nóbrega, que chega ao Brasil no ano de 1549. Anchieta em 1553, um dos fundadores, então, do maior polo comercial do Brasil, a metrópole de São Paulo. Sobre a organização ainda no Brasil colonial, temos as famosas câmaras municipais. As principais atribuições: resolver os problemas locais. As câmaras municipais serão uma espécie aí de prefeituras, tá? Vamos ter o gerenciamento de gastos e rendas de administração pública, promover as ações judiciais, construir obras públicas, desenvolvimento municipal, criar regras para o funcionamento do comércio local, zelar pelos bens públicos e pela limpeza urbana. Eram dirigidas pelo juiz ordinário, compostas ali por 4 ou 3 vereadores, conhecidos aí também como os famosos homens bons. Então, como eu falei para vocês, as câmaras municipais eram como se fosse uma espécie de prefeituras. E sobre a economia que vai girar a colônia, será a mão de obra escravo africano, e nós vamos ter a economia baseada em uma planta conhecida como a cana-de-açúcar. Essa planta de origem da Índia vem ao Brasil e passa a se tornar a principal fonte econômica deste período colonial. Pessoal, aqui eu represento para vocês nessa imagem como funcionava a nossa sociedade açucareira neste período colonial. Aqui você vai ter a Casa Grande, né, onde ficava aqui os senhores de engenho, os seus donos das terras. Aqui você tem os canaviais, onde eram plantadas as grandes plantações. Aqui as roças plantavam alimentação para comer, né, os legumes e assim por diante. As senzalas, onde dormiam os escravos africanos. E aqui você tem a moenda, onde tínhamos aqui o engenho e era moído então a cana, se faziam o melaço, a cana-de-açúcar, a rapadura e assim por diante. Sobre a economia açucareira, as principais regiões de produção eram o litoral da Bahia e de Pernambuco. Aqui eu mostro para vocês as capitanias de Pernambuco, tá? Sobre a economia açucareira, nós tínhamos aqui então as características dessa economia, que eram as sesmarias, ou seja, as terras, né? O sistema de plantation, onde nós tínhamos os grandes latifundiários, a escravidão através do famoso tráfico negreiro, que trouxe aí praticamente uma grande exploração e uma tortura para o escravo negro, a escravidão também do índio, acabava sendo dificultado pela igreja, tivemos ali as missões jesuítas, né? Mas havia uma exceção para você escravizar, através das famosas guerras justas. O que eram guerras justas? Se você fosse atacado por um índio, você poderia escravizá-lo. Só que acabava sendo esse ataque causado pelos próprios portugueses. Os portugueses iam lá, causavam um ataque só para ter desculpa e um argumento para escravizar ainda os índios, tá? Mas os padres jesuítas vão dificultar aí essa escravidão. Pelos portugueses, mas vamos ter aí, de certa forma, uma escravidão também pelos jesuítas. Os padres jesuítas vão fundar aí as aldeias para catequizar os índios. Vamos ter então a atividade baseada na monocultura. O que é isso, monocultura? A palavra monocultura vem ali da agricultura, né? Mono significa um. Então, em vez de você plantar uma grande diversidade de produtos agrícolas, você vai plantar apenas um. Então, por isso, monocultura. Então, vamos plantar a cana-de-açúcar. E é voltado para a exportação. Esse aqui é o nosso famoso engenho, tá? Onde aqui tínhamos as engrenagens, você colocava aqui entre essas engrenagens aqui também a cana-de-açúcar, era movido a força motriz, era uma força braçal do trabalho escravo, tá certo? Ou às vezes também por animais. Como essa aqui, por exemplo, você pode amarrar o animal aqui, o animal sai girando e aqui você coloca cana-de-açúcar para ir moendo. Esse daqui é o engenho que ainda foi preservado, tá? Como um patrimônio histórico.
Você ainda consegue encontrar parte desses engenhos também nos interiores do Brasil. Inclusive eu fiz um passeio na Bahia, na região aqui da minha esposa, e lá eu encontrei este engenho. Aqui sou eu que estou empurrando o engenho juntamente com minha sogra, né? Aqui você coloca a cana, vai empurrando. Aqui antigamente se amarravam os animais, saíam girando. Aqui já é um grande tacho onde este caldo era colocado aqui. Você pode fazer ali rapadura, pode fazer o açúcar. Então, em parte de interiores do Brasil, ali na região do Nordeste, é possível você encontrar ainda preservado esse tipo de cultivo do açúcar. Logicamente, sem a mão de obra escrava hoje, tá? Aqui são alguns carros de bois, onde traziam ali o açúcar, levavam ali os grandes baldes de melaço e assim por diante. E sobre a escravidão, como esses escravos vieram parar no Brasil? Pessoal, nós vamos ter um evento conhecido como a diáspora africana. O que é diáspora africana? Diáspora quer dizer dispersão, a dispersão desses povos do continente africano, onde eles serão retirados do seu local de origem e tragos e espalhados aqui para a América, tá? No Brasil, nós vamos ter boa parte deles sendo trago, como por exemplo aqui do Congo, da Angola, né, para a região do Rio de Janeiro e Recife, e aqui da Guiné e Moçambique você vai ter ali mais para Salvador. Então você vai ver que culturas diferentes vieram e se espalharam e instalaram aqui no Brasil. Sobre a questão da religiosidade nas colônias, vamos ter ali o famoso Concílio de Trento, onde vamos ter ali, através da Contra-Reforma, né, num período que nós estudamos lá do protestantismo, a Reforma Protestante, é organizado o Concílio de Trento para combater também aí a questão da Contra-Reforma, e temos aí as missões jesuítas, as missões de catequese, com exclusividade aí a partir do 1580, onde nós temos no Brasil a missão de catequizar aí os novos povos que aqui viviam, os indígenas. Temos então a presença também judaica neste período, fugindo também da perseguição, da Inquisição, do Tribunal do Santo Ofício, né? Conhecido também como os cristãos novos. Alguns, para fugirem da perseguição da igreja, fingiam ser católicos, fingiam ser cristãos, para até mesmo se enquadrarem na sociedade ou não sofrerem também os castigos pela igreja. Vamos ter aí os protestantes franceses e também holandeses, africanos, o Tribunal dos Santo Ofícios, mesmo que ele não tinha uma base no Brasil, mas a cada período vinha um representante para fiscalizar aqui as colônias brasileiras. Talvez você possa pensar: hoje nós não temos mais escravidão. A princesa Isabel, ela lá no ano de 1888 assinou a Lei Áurea, deu fim à escravidão. Trouxe até uma charge aqui para ilustrar, né? Ah, não, liga não, as coisas são assim mesmo. Bom, você não tem a escravidão do índio, né? Mas hoje, de certa forma, com o salário miserável que você recebe, as altas jornadas de trabalho, de certa forma você ainda permanece em um tipo de escravidão. Pessoal, nós tínhamos ali o apresador. O que era essa questão? Era a pessoa que era responsável pela captura de índios e vendê-los ali como escravos. Chamávamos de apresador. Então a nossa sociedade brasileira, você percebe que ela foi construída através de uma grande diversidade cultural. Então nós temos aqui a presença de várias etnias africanas, várias etnias de tribos indígenas, até mesmo portugueses, italianos e assim por diante. Então, o gostoso de você analisar o povo brasileiro é que nós temos uma grande mistura, né? Temos uma grande diversidade. Chegamos ao fim do nosso conteúdo, estudamos na aula de hoje o módulo 2 da apostila. Agora é com vocês. Realizem as atividades da página 19 até a página 26. Pessoal, vou deixar aqui também onde você pode clicar e assistir um vídeo sobre as navegações portuguesas, o descobrimento do Brasil. Então aproveitem e completem o nosso conhecimento com o nosso vídeo animado sobre o descobrimento, a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Pessoal, até a próxima!